Glórias a Deus, mais uma oportunidade. Que bom que você está aqui nesta noite. Irmãos, eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Isaías. Deixa eu confirmar. Isaías 51, versículo 12. Amém? Isaías, capítulo 51, versículo 12. Eu não tenho costume de preparar mensagem, é raro eu preparar, se bem que um dia eu vi um negócio que eu fiquei chateado. Alguém disse que quem não prepara mensagem é preguiçoso. Eu achei injusto, mas não é. Eu gosto de abrir a Bíblia, enfim. Só que, mais uma vez, sempre acontece isso comigo. Eu estou com uma palavra, vem outra, e eu dou glória a Deus para isso. Eu vejo umas pessoas aí, dizendo que foram só arrebatadas no céu, lá no céu elas têm um monte de revelação e traz... Comigo acontece tudo aqui na terra mesmo. Então, a gente fica por aqui mesmo. E essa palavra de hoje, na verdade, foi uma grande confusão que eu fiz ontem. E eu troquei tudo. E eu estava vazio, porque essa semana eu fiquei muito atrás de aprender uma coisa que eu preciso de aprender, e eu gastei muito meu tempo nisso. E eu estava vazio, eu estava preocupado com a palavra. Aí eu pensei, uma parábola, e aí, amém, glória a Deus. Só que nessa confusão toda, eu fiz tanta confusão ontem, que até no canal, a palavra de ontem está trocada, está tudo errado. Se alguém entrar lá, eu coloquei que era uma parábola, era outra, e sabe o que eu entendi? Entendi que essa mensagem era para hoje. Amém? Amém? E talvez eu toque alguns pontos delicados aqui, talvez. Mas eu não vou porque eu sinto que eu não escolhi a passagem. A passagem veio para cá. E eu creio que é para cá. Amém? Então eu já falo isso para vocês. Apertem os cintos. Não pode ter pedras no bolso. Mas não, eu estou brincando, mas é sério, eu creio que Deus vai falar conosco hoje. Amém? Lógico, tem falado sempre, mas eu acho que hoje Deus tem algo especial para nós. Isaías capítulo 51, versículo 12. Tanto que geralmente poderia ter trazido o quê? A Raftará, que seria de 52, mas caiu no 51, por isso que eu estou falando, não é por acaso. E no versículo 12 em diante diz assim, eu sou aquele que vos consola. Amém? Deus é aquele que é o seu consolador, o meu consolador. Ele é aquele que você pode confiar. Ele é aquele que você pode ter esperança. Ele é aquele que quebra estatísticas. Porque o homem, ele tem muito de estatística. Esse negócio não vai dar certo. Porque eu já tenho uma experiência, eu já tenho isso, esse negócio não vai dar. Mas quando Deus, Ele é o Senhor da sua vida, você pode ficar sossegado, você pode ficar sossegada. Deus é Deus de transformação. Nós temos que ter na nossa mente, nós temos que, às vezes a gente acaba vendo a nossa vida, a nossa situação, o mundo, como ele está, e a gente acaba achando que não tem jeito sim. Tem jeito, porque Deus é o que nos... Sabe o que é ser consolado por Deus? Eu entendo o consolo de Deus, tipo assim, ele não somente nos conforta, mas ele nos garante. Ele te diz, ele te pega no colo e diz, comigo vai dar certo. Não tenha medo, só seja fiel. E hoje, nós estamos, como o pastor falou, estamos no final dos tempos. A gente está vivendo e a gente vai ver muita coisa, mas o povo
no Egito viu muitas pragas e não foram atingidos por elas. Ora, um país inteiro sofrendo 10 pragas de Deus. Quais a estatística de um povo inteiro ser salvo? Não tem. Uma nação inteira foi atingida, mas foi poupado um pedaço ali, porque Deus consolou aquele povo. Assim também, por mais que aconteça no mundo, Deus está nos consolando, Ele está nos guardando. Confie em Deus e dê uma chance para você ver o milagre que Deus pode fazer. Às vezes nós não nos permitimos receber o milagre. Porque às vezes a gente se consola num conselho, às vezes a gente se consola numa situação. Não, Deus é o nosso consolo. Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu, para que temos o homem que é mortal, ou o filho do homem que não passa de erva? Poxa, se nós temos um Deus como consolador, quem somos nós para duvidar dele e dar ouvidos à televisão, ao rádio, ao mau conselho? Quem sabe é um médico. Quem sabe é um médico. Eu não sei se eu já falei isso, mas eu lembro da minha mãe. Minha mãe, o médico disse para ela, disse para nós, passa as festas de fim de ano com a sua mãe, e em janeiro a gente opera ela. Mas eu entendi o que ele estava dizendo. Ele estava dizendo, passa as últimas festas de ano com a sua mãe, porque a cirurgia que ela vai fazer, provavelmente ela não vai sobreviver. Era isso que ele estava falando. Porque as condições dela ela teve uma doença rara. Eu não sei nem o nome da doença. E o baço, para quem não sabe, o baço tem 8 centímetros, mais ou menos, no adulto. E o baço dela se inflamou de uma forma que eu vi desse tamanho, o médico me mostrou. Parecia uma bexiga cheia quando tirou. E ela não tinha sangue, ela estava verde, ela está parecendo o Doug, né? Quem lembra daquele desenho? Minha mãe estava verde. Ela não tinha esperança. O médico tinha desenganado. E nós nos agarramos à fé e buscamos em Deus. Ela precisou de uma cirurgia? Precisou, mas a cirurgia dela foi um sucesso, foi um milagre. O médico disse, olha, vai tirar o baço dela, ele explicou pra gente. As veias, imagina, não sei quantos anos que ela estava com aquele problema e muito doente. Ele falou, olha, a gente vai tirar o baço, mas na hora de colocar as veias de volta, ela pode desfalecer e desfacelar e não tem o que fazer. Pediu vários doadores, nem precisou dos doadores de sangue. E a hora que a minha mãe, o médico, só lembrar, eu me emociono até hoje, que eles deram um grito, como parecia que era um gol da seleção brasileira, vamos dizer assim, numa Copa, os médicos, eu escutei ele. Então, a hora que ele contou que quando ele colocou uma veia na outra, ela abraçou assim, como se tivesse feito para aquilo. Minha mãe não tomou sangue, e eu vi minha mãe saindo rosa como um bebê, ela entrou verde e saiu rosa sem tomar sangue. É milagre. O que diria a estatística? E a minha mãe, que estava desenganada pela medicina, ela viveu mais de 20 anos, totalmente independente, está aí a Mardali, que é testemunha. Uma vez eu ligava, cadê minha mãe? Está lá em Santos vendendo roupinha, que ela fazia roupinha de boneca. Está correndo o mundo. Outro dia eu estava em Diadema, não, em Ribeirão Pires, estou passando de carro lá com a minha mãe no ponto de ônibus. Aí eu... Então... E ela tinha, nessa época, já 60 e poucos anos. Não era grande coisa, mas para quem passou por tudo isso, o que eu quero dizer com isso? Não é impossível para Deus. Quem é você para duvidar de que Deus pode te curar, te abençoar, te dar um ganho de causa, te dar uma vitória? Você não pode, você não tem esse direito. Com o Deus que você conhece, você não tem o direito de duvidar do milagre dele. Nós não temos esse direito.
Nós temos que ter fé, principalmente nós que cremos em Yeshua. Nós temos que ter fé, confessar que Ele pode todas as coisas. Nós somos filhos de um Deus vivo e verdadeiro. Quem somos nós para abrir a boca para duvidar? Essa é a palavra. Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu para que temas o homem? Vai temer um homem, vai temer o médico, vai temer o advogado, perdão, pastor, mas nada pessoal. Vai temer o juiz, vai temer quem? Quando Deus determina algo, aquilo vai acontecer. Ou o filho do homem que é mortal, ou o filho do homem que não passa de erva. Quem és tu que te esqueces do Senhor? Na hora do problema, na hora da situação complicada, parece que Deus não existe, porque a gente é tomado por um desespero. Não, pera um pouquinho. Eu tenho Deus. Você tem um Deus que te ajuda, que te auxilia, que não te abandona. Senhor, o que o Senhor quer que eu aprenda disso? Está difícil para mim. Me ajuda a entender logo para eu sair dessa bolha. Mas alguma coisa vai acontecer, porque o Senhor é bom, eu confio no Senhor, a minha vida está na mão do Senhor. Nós temos que ter isso, amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, está aí. Amar a Deus com toda a nossa alma, pronto. Aonde estão os medos, as expectativas, os desejos? Aonde está? Na alma. Então eu posso amar a Deus com todo o meu coração, fazer com toda a minha força, fazer muita obra, mas a minha alma não acreditar em Deus. Será que Deus vai me ajudar? Será que eu vou perder? Será que eu vou sofrer? Não, nós não temos esse direito. Nós temos um Deus verdadeiro, nós temos que amá-lo com a nossa alma. Senhor, estou com o Senhor porque der que vier e mais. Confio que o Senhor vai fazer tudo a meu favor. Ou a favor da justiça, é óbvio também, Deus não é injusto. Muito bem. Quem és tu que te esquece do Senhor, que te criou, que estendeu os céus e fundou a terra, e temes continuamente todo dia o furor do tirano, que se prepara para destruir? Olha, de um lado, Deus, Criador dos céus, da terra, desenhou o meu e o seu coração, o nosso sistema nervoso, as veias, o nosso intelecto. Fez tudo. Deus que conhece tudo. Do outro lado, uma criatura que Deus criou se levanta para tirar seja a sua paz, seja a sua razão, seja o que for. Não importa, é uma criatura igual você, o mesmo engenheiro, entre aspas, que desenvolveu você como homem, como mulher, é o mesmo que desenhou esse tirano. Quem vai se preocupar com o homem? Não, está na mão de Deus. Ora por essa pessoa, ora por esse tirano, para que ele também encontre a luz, encontre a paz. Deus, Ele fez todas as coisas e tudo está no seu controle. Agora, às vezes, a gente precisa de fazer alguns ajustes na nossa vida. E às vezes, umas pessoas conseguem esse ajuste mais rápido, outras um tempo mais longo. Mas tudo depende de nós, porque Deus ele vai sempre agir com justiça. Deus sempre vai agir com graça. Estávamos até falando na vinda, né? Essa questão da graça, que tem muita gente que confunde essa graça. Ah, eu estou na graça, sim. Eu acho que já falei aqui também na semana passada, vamos repetir. Ah, eu estou na graça, sim, graças a Deus, porque se nós estivéssemos na lei, nós estaríamos mortos. Porque o que a lei faz quando a pessoa faz algo errado? Pune. Qual é a punição para o pecado? Morte. E por que não morremos? Porque Cristo levou a maldição da lei, ele anulou a maldição, não a lei, a maldição da lei, a punição da lei, ele anulou nesse tempo e nos deu a graça
Para quê? Para a gente se constranger no nosso caminho e nos arrependermos, para recebermos outra graça depois da salvação. Ou, não, tá bom, não fui punido pelo meu erro, vou continuar errando até acabar a vida e enfrentar a vida eterna, a morte eterna. Então nós temos que entender que Deus tem tudo no controle e nós temos que fazer a nossa parte. E aí ele fala, onde está o furor do tirano? O exilado cativo depressa será libertado, lá não morrerá, lá não descerá a sepultura, o seu pão não lhe faltará. Se você está cativo de uma situação, se você está vivendo numa depressão, num cativeiro, se a situação está difícil, saiba, o teu Deus, o teu Consolador diz que você não vai morrer nessa situação, você não vai à sepultura nessa situação, a sua paz não vai faltar, porque Ele é a sua garantia. É Ele que vai fazer você ter vida. Isso não é para a sua morte, isso não é para a sua destruição. Pode ser que o plano maligno fosse, mas você tem um Consolador. Esse Consolador, ele não falha, ele não dorme. Onde está o furor do tirano? O exilado, o cativo será liberto, lá não morrerá, lá não descerá a sepultura. O seu pão não lhe faltará. Um detalhe aqui também, é o que eu acabei de dizer. Uns levam um tempo menor, outros um tempo maior. Depende do quanto estamos dispostos a entender o propósito de Deus. Às vezes parece que não tem fim. Às vezes a pessoa passa por um problema que parece que não tem mais solução. E a palavra está dizendo, você não vai morrer, isso já te dá esperança. A palavra de Deus, você não vai descer a sepultura. E o seu pão não vai faltar. Às vezes, era para a gente estar, ou para alguns estarem, numa situação bem melhor, bem mais confortável. Mas ela está ali, vivendo, não está faltando pão, mas está faltando muitas outras coisas. Mas o pão não vai faltar. Não vai morrer nessa situação, mas vai ter que aprender algo. Nós precisamos de aprender algo. Nós precisamos de mudar algo. Para que Deus possa nos dar a abundância. Para que Deus possa nos colocar no plano dele. O plano dele é que nós tenhamos tudo, do bom e do melhor. Mas enquanto não entendemos o propósito de Deus, podemos estar sim, sendo alimentados pelos... Aí não vou entrar na questão dos corvos, né? Mas, enfim, né? Aí já tem um lado, um vai entender de um jeito, outro vai entender do outro. E a gente nem tem tempo para discutir isso. Mas vamos lá. Pois eu sou o Senhor teu Deus, que agita o mar, de modo que brame as ondas. O Senhor dos exércitos é o meu nome. O general de guerra que não perdeu uma batalha e que nunca vai perder, é o seu general. Poxa, nós temos o braço mais forte de todos ao nosso favor. Por que vamos temer? Também não podemos subir no salto alto, né? Que tem aquele, né? Ah, mexe comigo para ver que Deus bota a mão. Eu já vi muitas dessas histórias. Menos. Vamos, né? Vamos baixar um pouquinho a bola aí. Muito bem. Olha o que Deus diz aqui no versículo 16. Ponho as minhas palavras na tua boca e te protejo com a sombra da minha mão. Deus, ele coloca as palavras dele na sua boca. Como é que Deus coloca a palavra dele na sua boca? Na minha boca? Primeiro, ela tem que entrar pelos ouvidos. Amém? Amém. A palavra de Deus entra, a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então, você se dedicando, né? Tem que se dedicar à palavra. Tem que se dedicar
a leitura da Bíblia, a ouvir a palavra, a vir para a igreja, sabe, às vezes a pessoa está com tanto problema, ela quer se distrair. Nada contra a distração, mas tem que ter o seu tempo, tem que ter a sua construção espiritual, tem que ter o seu fortalecimento. A palavra de Deus é o que vai nos fortalecer. E ela entra pelos nossos ouvidos e ela vai encher o nosso coração, e o coração do homem fala do que a boca do homem fala do que o coração está cheio. Encha o teu coração com a palavra de Deus. Tem gente que às vezes está com um problema, e aí para se distrair ela vai lá assistir Casos de Família. Pronto. Aquele monte de gente gritando, aquele monte de problema. Que bem vai trazer isso? Não. Aí tem gente que está com problema, e ao invés de orar, de buscar, de se envolver com a palavra, vai assistir programas aí nada contra o programa policial. Eu de vez em quando, faz tempo que eu não assisto, eu acho até algumas coisas interessantes ali, mas tem hora que a pessoa está num problema. Se já está num problema, dá um tempinho, foca na palavra, foca em se encher, principalmente no Shabat. Principalmente no Shabat. Eu assisto, eu não tenho muito tempo para isso, mas eu gosto, de vez em quando eu assisto um pouquinho de seriados, bem selecionados, porque não tem uns que não dá. Tem coisa que é maldição para sua casa, é a janela, os olhos é a janela da alma. Então, não dá para assistir muita coisa, mas tem umas coisinhas que ainda dá para assistir, e nada contra, ok? Isso, chegou o Shabat, assiste o culto, pega os vídeos do culto, pega a palavra, assiste coisas espirituais, uma série espiritual, alguma coisa que traga boas coisas para a tua alma. Se encha da palavra de Deus. Ponho as minhas palavras na tua boca e te protejo com a sombra da minha mão. Olha só. Às vezes a pessoa está sendo queimada no sol, ela está como vivendo num sol escaldante do deserto, mas Deus primeiro ele coloca, olha só, primeiro a palavra de Deus está na sua boca. Isso quer dizer que você abriu os ouvidos para a palavra de Deus. Depois, o que acontece? Depois Deus vem olha, a palavra dele está na boca da pessoa. Tem algo muito raro, que é algo muito valoroso na sua boca. E Deus, então, ele faz sombra com a mão dele para que o sol não te queime, para que você suporte, para que você passe por esse problema de uma forma mais confortável. E depois tem um outro processo ainda. Com a sombra, põe as minhas palavras na tua boca e te protejo com a sombra da minha mão, para que eu estenda novos céus, funde nova terra e diga a Sião, tu és meu povo. Gente, eu sei que essa palavra está falando de Sião, essa palavra está falando da reconstrução de Jerusalém, essa palavra é profética, mas ela também é para nosso templo espiritual, é para a nossa vida. Deus está dizendo, olha só, vamos inverter. Para que Deus estenda novos céus e funde uma nova terra para a nossa vida, nós precisamos estar com a nossa boca cheia da palavra dele e estarmos debaixo da sombra das mãos dele. Como é que eu posso estar debaixo da sombra das mãos de Deus? Quando eu estou observando os mandamentos, quando eu estou andando de acordo, a palavra de Deus diz para eu não fazer, eu não faço, a palavra de Deus diz para eu fazer, eu faço. Eu debaixo da sua, não, eu queria fazer tal coisa, mas a mão de Deus está me guiando para outro caminho. Então, quando nós estamos nessa situação, Deus, ele estende novos céus. Sabe o que isso significa? De repente você olha lá para fora, né? Falando de uma forma generalizada, e parece que está tão sombrio.
O mundo está tão esquisito, o mundo está sem cor, o mundo está sem graça. Você olha, parece que está tudo, não tem esperança. E Deus vai estender novos céus. Você vai olhar, você vai ver o horizonte, você vai ver as estrelas, você vai ver a grandeza de Deus na sua vida. Você vai começar a ter perspectiva. Deus estende novos céus para nós. E Ele também, além de estender novos céus, Ele funde nova terra. Ele vai fundir, Ele vai criar uma nova terra para você, na sua vida espiritual, um mundo para você, um mundo diferente. Ele vai mudar essa sua sorte, seja ela qual for. Ele vai transformar o seu mundo. Ele vai fundir um novo mundo para você andar diferente, para você viver diferente, para você alcançar coisas que talvez você sonhe e nunca alcançou, e Deus vai te dar muito mais. Ele vai tirar você da mesmice e vai te colocar num novo patamar. Se você ouvir a palavra de Deus, praticar a palavra de Deus, se encher, a sua boca está cheia da palavra de Deus, não mais de palavra negativa, não mais de discórdia, de desconfiança, não, creia. Você tem que olhar com os olhos de Deus. Já pensou se Deus olhasse para nós? Se Deus olhasse para nós, fala, ixi, já fez tanta coisa errada esse aí, né? Isso aí não tem jeito não. Já pensou? Não, Deus olha para nós, Ele vê capacidade, a capacidade que Ele pôs em nós, o potencial de nós darmos certo, o potencial de nós termos uma vida diferente, está dentro de nós. A gente só precisa desenvolver. A gente tem que desenvolver isso. A gente tem que olhar um pouco para nós. Às vezes é algo em conjunto. Mas cada um de nós temos que olhar. Senhor, tem alguma coisa para mudar? Eu com certeza, gente. Eu nem posso perguntar isso. A lista é grande. Nós temos que mudar. Mas se eu só souber que eu tenho que mudar e eu não mudar, que fé é essa? Ah, crê em Deus? Ah, eu creio. Eu creio que se eu mudasse minhas atitudes, tudo ia mudar. Mas eu vou esperar alguma coisa, eu vou esperar alguém, eu vou esperar isso, eu vou esperar o governo, Não espera nada não, faça, entra nesse, Deus está estendendo novos céus, uma nova perspectiva. Se Deus faz um novo céu, você vai olhar para baixo? Vai olhar para trás? Não, você vai olhar para frente. Ele estende novos céus dentro de você e Ele está fundindo um novo mundo. Então pode andar que não vai faltar espaço para você caminhar, alcançar os seus objetivos. Seja você o órgão restaurador. Seja você aquele que vai desbravar essa nova terra. Deus vai transformar. Deus pode. Nós só precisamos observar. Nós só precisamos de vez em quando olhar e fazer alguns reparos, nos atualizar e buscarmos a presença de Deus, para que eu estenda novos céus, funde nova terra e diga a Sião, vamos trazer o Sião para nós, povo de Deus, e diga para você, tu és o meu povo. Se você não fosse povo de Deus, não teria muito a que esperar de você. Mas como povo de Deus, há muito o que se esperar. Glória a Deus, aleluia. Desperta, levanta-te, ó Jerusalém, que da mão do Senhor bebeste o cálice da sua ira. O cálice do atordoamento e o esgotaste. Assim como Jerusalém passou todo aquele tempo de destruição, às vezes na nossa vida, parece que está tudo destruído e sem chance de renovação. Eu já passei por isso. Parece que não tem mais jeito. Mas Deus está dizendo, desperta. Ei, desperta, eu sou o teu Deus, o teu consolo, é eu que crio novos céus, é eu que crio, é eu que fundo o mundo para você. Desperta, creia, busque. Desperta, levanta-te, ó Jerusalém.
E aqui uma coisa interessante. Eu já falei isso 2 vezes, vou falar pela 3ª vez, de ontem para cá. Eu passei por uma situação de muitos anos, você já sabe, né? E alguns anos eu tive muita tribulação mesmo. E um dia eu lembrei, né, do ano da remissão, né? E quando eu esqueço o nome, Shemitah, o ano do Shemitah. Oi? O jubileu, isso. Aí eu lembrei, eu estava andando, ninguém me pregou, eu não conhecia eu não conhecia a Torá, né? Eu tinha outra religião. Então, eu lembrei desse negócio de 7 anos e você ser liberto. Eu lembrei, provavelmente porque eu li, porque ninguém ia pregar isso, né? E eu lembrei disso e eu comecei a fazer as contas de quando começou o meu problema. Eu comecei a ficar feliz, falei, puxa, eu não tenho data certa, mas eu devo estar perto dos 7 anos, está acabando esse negócio. Gente, hoje eu entendo que mesmo sem o teu conhecimento, Deus me deu esperança. Eu tive essa esperança. E hoje eu vejo que tudo isso passou, Deus me libertou, Deus mudou. Então, Deus não se esquece dos seus. Amém? Então, olha só. Às vezes a pessoa toma... E por que eu entrei naquele rolo todo? Por causa de mim. De que se queixa o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Oséias 6,4. É mais ou menos isso, não sei. Queixe-se cada um dos seus... Às vezes nós cometemos falhas. Às vezes falhamos porque agimos errado. Às vezes falhamos porque não agimos, nos omitimos. Mas de um jeito ou de outro, os nossos problemas também, principalmente, partem de nós. Lamentações 3:39. Obrigado. Lamentações, nossa, estava em Oséias. Lamentações 3:39. Obrigado, irmão. Então veja bem, irmãos. A gente... Quem é o culpado? Eu. Mas é fulano, mas não importa. Eu não estou esperando, eu espero que mude a vida de todo mundo, mas a questão agora, a sua questão agora é a sua vida mudar, é a minha vida mudar. Então, pera um pouquinho, eu tenho culpa nisso. E quando a gente, às vezes Deus diz para você, não faça tal coisa, e a gente vai lá e faz. Deus faz, não ande por esse caminho, a gente vai e anda. E aí a gente pega uma tacinha da ira e começa a beber. A ficar bêbado dela. É isso. Jerusalém aconteceu isso. Tanto que eles não ouviram a palavra de Deus, que ela começa a tomar o cálice da ira de Deus, que é muito pior. E aí ela então é saqueada, roubada, levada, sequestrada, sei lá, não é o nome certo, mas ela é levada para o exílio, enfim. Por um tempo. E assim também, às vezes, a gente passa um tempo de aflição. Mas o teu Deus não esquece de você. E olha o que ele diz. Ó Jerusalém, que da mão do Senhor bebeste o cálice da sua ira, o cálice do atordoamento, o esgotaste, foi até o limite. E agora vem a parte crítica aqui, que eu tenho que tomar cuidado para explicar. Ai. Vamos lá. De todos os filhos que ela teve, nenhum a guiou. Todos os filhos que criou, nenhum a tomou pela mão. Eu vou falar algo aqui agora, só para a gente entender, e eu sinto no coração de falar isso. Eu peço perdão até e licença para o João, que conhece muito sobre a parte judaica, tá? O pastor também, eu peço permissão, e o pastor tem toda a liberdade para, quando terminar o culto aqui, falar, o irmão errou nesse ponto, e eu vou receber numa boa. Eu vou falar o que está no meu coração, para eu não me omitir do que eu sinto, ok? Eu amo a parte judaica de ensinamento, eu gosto muito, ok? Tem muita coisa boa que eu aprendi no cristianismo, só que eu encontrei um equilíbrio.
que nem é judaico demais e nem é cristão demais. Eu encontrei um ponto de equilíbrio. Eu prefiro crer que eu encontrei Yeshua nas respostas, ok? Quando Yeshua veio, veja só, Yeshua é judeu. A promessa é com o judeu, a aliança é com o judeu, tanto na antiga quanto na nova aliança. Só que tem uma diferença aqui. E nós temos que tomar cuidado, por quê? Lembra quando Deus, ele disse, eu tenho aqui, peraí. Bem, vamos devagar aqui, senão eu vou me atrapalhar. Aí o que acontece? Quando Yeshua vem, ele continua sendo um judeu, ele não nega a sua judaicidade, ele não nega a lei, ele não nega os mandamentos, ele celebra Shabat, está tudo na sua Bíblia, é só prestar atenção que ela foi estrategicamente traduzida para a gente não perceber isso. Mas se você tirar os óculos romanos, você vai ver Jesus lá guardando o Shabat, os apóstolos também. Só que Yeshua vem e ele traz um controle. Aquilo que os judeus estão fazendo de forma correta, ele continua fazendo. Ele cura o cego lá, os 10 leprosos lá, e ele fala o quê? Vai lá e se apresenta ao sacerdote. Ele foi para a Torá. Ok, está na lei, está de acordo, vai lá. Só que tem coisas que eles praticavam por dogmas, que Yeshua não faz, e não ensina os seus discípulos. Então Yeshua vem, ele ensina como ser um verdadeiro judeu. Ele dá o exemplo. E nisso daí, ele mostra o quê? Um controle. Você não pode nem para a direita, nem desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Você tem que ser centrado. Abre mão de uma coisinha, fecha uma torneira, enfim. Você vai andar pelo caminho. Aí, o que acontece? Jerusalém, ela produz os seus filhos. Então vamos pegar, eu vou dividir aqui, os filhos de Jerusalém e os filhos de Roma. Vamos falar assim, não tem outra definição, né? Porque os filhos de Jerusalém vão estar sempre com Torá, Shabat e festa bíblica. Os de Roma vai estar com tudo diferente. Mas vai falar de Jesus. Olha o que aconteceu com Jerusalém depois que ela tomou a taça de atordoamento. De todos os filhos que ela teve, nenhum a guiou. Yeshua, ele veio, se os sacerdotes estivessem cumprindo a Torá, como Deus manda, como Deus ensina, se eles estivessem amando e fazendo tudo de acordo, precisava do sacrifício de Yeshua? Não precisava. Mas ele veio para ensinar. Aí sai o quê? Fariseus, saduceus, essênios e mais outros grupos lá. Ok, tudo bem. Tirando o grupo que Yeshua criou, vamos pegar todo esse povo, essas religiões, como filhos de Jerusalém. De todos os filhos que ela teve, nenhum a guiou. Qual dessas religiões conseguiu levar Israel para o local certo? A fé em Yeshua e a cumprir a Torá na sua essência? Nenhuma conseguiu isso. Nenhuma. Mas os cristãos conseguiram. Não, porque também diz, todos os filhos, além disso diz, todos os filhos que criou, nenhum a tomou pela mão. Também os outros que vieram depois não conseguiram pegar Jerusalém pela mão e trazer ela para Yeshua, para a obra de Deus se concluir, para judeus e cristãos reconhecerem Yeshua. Nenhuma dessas religiões conseguiu trazer Jerusalém, ela ainda não chegou no ponto que ela tem que chegar. Isso nos mostra que há muitas falhas. Então é isso que eu pedi perdão, licença, por quê? Porque quando eu vejo, por exemplo, muito ensino de Cabala ou Cabalá, enfim, tem coisas boas, sim, tem coisas boas, mas tem coisas que não são boas. Para mim, eu acho que tem muita, apesar que eu não conheço quase nada da Cabalá, enfim, mas tem coisas que eu sei que vão atrapalhar.
O que eu quero dizer com isso? Nós que temos a revelação de Yeshua, nós temos que conhecer que quando Deus está dizendo que é Ele que é o nosso Consolador, lembrar que Ele mandou o Consolador para nós. E é nele que nós temos que nos concentrar. Podemos ter muito conhecimento, mas as nossas práticas têm que estar de acordo com os ensinamentos dele. Por quê? Porque o resto está tudo perdido. Nós vemos um monte de escândalos no meio evangélico. Um monte de situações terríveis no meio evangélico. Por quê? Porque estão falando de Deus, mas não tem Deus. Yeshua não está no centro. E no judaísmo é diferente? Não. Tem muita coisa boa lá? Tem. Mas tem muita coisa ruim também. Mas eu vou chegar lá que ainda não é o ponto crítico. Vamos ser... De todos os filhos que ela teve, nenhum a guiou. De todos os filhos que criou, nenhum a tomou pela mão. Essas duas coisas te aconteceram. Quem teve compaixão de ti? Pega as religiões cristãs, pega as religiões judaicas tradicionais, e quem é que tem compaixão de Jerusalém realmente, que é a edificação dela, que é a união de todo mundo, como Deus quer? Não, cada um separando, cada um fazendo a sua separação. Aí diz assim, olha, a assolação, olha só, a assolação e a ruína, a fome e a espada. Foi o que aconteceu com Jerusalém, né? Foi tomada, agora graças a Deus já está se cumprindo a restauração, e está muito bem estabelecida, mas houve toda essa assolação. Trazendo para a nossa vida, às vezes se a gente não tomar cuidado em reter os ensinamentos verdadeiros de Deus e colocar esses ensinamentos em prática, se a gente não prestar atenção nisso, a gente corre um sério risco de passar por assolação também. Nós temos o Messias de Israel, o sacrifício maior que Deus fez pela humanidade. Nós temos que prestar atenção a isso, porque ele é o nosso Messias. Nele está o modelo de vida que nós temos que ter. E todo o resto não importa. Mas não importa, nós temos que ficar nisso. Deuteronômio 29, as coisas reveladas as coisas ocultas são para Deus. As reveladas são para nós e para nossos filhos, para cumprir essas palavras para sempre. Então nós temos que, o que tem de revelado, vamos trazer, vamos fazer. E aí diz assim, quem foi o teu consolador, né? Depois dessa fome e tudo, quem foi o teu consolador? E aí vem a parte crítica. Os teus filhos já desmaiaram, jazem nas estradas de todos os caminhos, como um antílope na rede, estão cheios da ira do Senhor e da repreensão do teu Deus. Olha só, está falando de Jerusalém, e agora fala dos filhos de Jerusalém, que estão todos desmaiados, jazem nas estradas, pelos caminhos. Isso eu vejo como o quê? A religião, que saíram de Jerusalém, tanto a cristã quanto a judaica, que sai de lá, mas que não consegue encontrar o Yeshua da Torá. Entendeu? Não é só em Yeshua. Apocalipse fala muito claro, acho que é 12, se eu não me engano, o dragão ele levanta a guerra contra aqueles que guardam os mandamentos e o testemunho de Yeshua. Se não tem os dois, é os dois. Então veja o que acontece aqui. O que nós estamos vendo que eu acabei de falar? Escândalos. Mas é só no lado cristão? Não. Quer ver filhos desmaiando? Vou dar um exemplo. É isso que me chama muita atenção. Que a gente, vou pegar isso como exemplo, mas que a gente tem que levar para todas as áreas da nossa vida. Eu não sei quem já leu o livro chamado Nada Ortodoxa. Não é um livro muito ortodoxo, para falar a verdade. Nada ortodoxo. Mas, nesse livro conta de uma moça, né? É a história de uma moça que estava numa... Eu não estou falando mal deles, eu estou só mostrando o que a falta de Yeshua faz. O que o conselho sem Yeshua... Espera, esse conselho tem Yeshua? Tem, então vai por ele. Essa moça, ela conta toda a história que ela tem.
E ela passou muito mal porque ela casou com um rapaz. Né? Até aí normal. Ela casou com um rapaz, tudo. Só que uma pressão enorme para ter filhos, uma série de coisas. Eu não posso falar muita coisa também, mas, resumindo a história, esse moço não conseguia ser o marido dessa moça. Não conseguia ser o marido dela, vocês estão entendendo. Não tem criança aqui, não está em idade de entender, então está tranquilo. Ele não conseguia ser o marido dessa moça, mas por quê? O que me chocou muito. Por quê? Esse é o que me chocou muito. Esse moço foi criado num sistema onde separa os homens da mulher. Tudo bem, não tem pecado nisso. Mas então ele vai para um local que ele vai estudar só com os meninos. Seus filhos, os teus filhos já desmaiaram, né? E ali ele teve algum tipo de contato com meninos. Ele não conseguia ser o marido, porque aquilo moldou ele dentro de um sistema religioso. Eu não estou falando que é ruim o sistema, mas o que eu quero dizer com isso? A religião, ela rejeita, quando fala de Yeshua, eles rejeitam de todo jeito, como cristão rejeita a Torá. É a mesma coisa. E essa rejeição por Yeshua é o que faz a pessoa. Por quê? Porque cadê a justificação? Todo homem precisa de ter a justificação. Antigamente era feita com sangue de animal. Desde a destruição do templo, é através de Yeshua. É isso que vai trazer a justificação. É isso que vai nos ajudar. Mas sem essa justificação, a alma pesa. E aí os desvio para lá, desvio para cá, escândalo para lá, escândalo para cá. Tá, isso é vida alheia. Vamos trazer para a nossa vida. Nós cremos em Yeshua, mas nós temos que lembrar de todos os conselhos dele. Podemos aprender de tudo. Podemos aprender, eu consulto algumas coisas do hebraico, algumas coisas, pouquinha coisa, mas a gente pega alguma pesquisa, enfim, e gosto e aprendo bastante. Tem coisas que eu olho, poxa, que legal. Tem coisas que eu trago aqui. Por quê? Porque são coisas boas. Mas estão tudo dentro da norma. Mas quando sai da norma, não segue. Porque senão, vai ter o quê? Quais são os resultados? É esse desmaio. Olha, os teus filhos já desmaiaram. Jazem nas estradas de todos os caminhos. Vamos fazer mais fácil. Olha a sociedade. Olha a juventude que nós estamos tendo hoje em dia, dá dó de ver. Dá dó, você vai no trem, você vê as molecadas saindo da escola, é um filme de terror. Dá dó de ver. Eu trabalhava no escritório e via lá a escola aberta lá, entrava um monte de gente, ficava um monte para fora, e uns caras que não estavam ali para estudar, sentado ali, o dia inteiro, a tarde toda ali, sentado, e as molecadas ali, estavam fazendo o que ali? Uma das escolas mais caras da região. E os filhos do lado de fora, atrás de um maluco com uma mochila. Tá. Mas por quê? Por quê? Tá faltando Deus. E nós não vamos chegar diante de Deus como muitos. Eu vou direto com Deus. Você não vai direto com Deus, porque nós somos podres de pecado. A gente só chega até Deus através de Yeshua. Então, valoriza o ensinamento de Yeshua, prioriza. Se tivesse cristão, que não ia ter antes mesmo, né? Mas se tivesse cristão ou judeu, que tivesse o caminho certo, ensinando tudo certo, não precisava de Jesus vir. Não precisava de fazer o sacrifício. Ele conduziria as pessoas para o reino. Mas ele precisou de vir. Então vamos valorizar a vinda dele. Valoriza cada palavra que Yeshua, cada instrução de Yeshua, valoriza, porque é isso que importa. Amém? Os teus filhos já desmaiaram, já nas estradas e nos caminhos, como antílope na rede. E só para fechar, que eu tinha feito um detalhe, isso é fácil de entender. Olha, aquilo que eu estava começando a falar. Lembra de Davi? Saul era rei. Eu entendo isso profeticamente para nós entendermos o que eu acabei de falar. Saul era rei.
Só que Deus, uma hora, ele se desgostou de Saul. E ele tirou o reinado de Saul. Mas olha só como que é diferente. Deus tirou o reinado de Saul, mas deixou ele se manter como rei. Ele estava no trono, ele estava com todos os seus soldados, só que Deus tirou a unção dele e mandou o profeta ungir Davi. Davi agora é o rei. Só que é um menino que vai ser perseguido anos por Saul. Quem era o rei que Deus escolheu? Davi. Quem está fugindo? Quem está perseguido? Quem está sendo maltratado e injustiçado? Davi. O rei perdeu o seu reinado. O rei perdeu o seu reinado, mas tem um tempo. Então, durante todo aquele tempo, Davi passou por todas aquelas provas. Você está passando por prova? Vai chegar o dia que Deus vai te exaltar. Não é o que aparenta. Ok? Não é a aparência, é o que Deus determina na sua vida, é o que você decide. Se você entender no seu coração o que Deus mudou na sua vida, os seus atos vão ser diferentes. E dia a dia as coisas vão ser diferentes na sua vida. Amém? Vamos lá. Como antílope na rede estão cheios da ira do Senhor e da repreensão do teu Deus. Pelo que agora ouve isso, ó, tu que estás aflita, e embriagada, mas não de vinho. Assim diz o Senhor teu Deus, que pleiteará a causa do seu povo. Deus vai pleitear a sua causa. Eis que eu tomo da tua mão o cálice de atordoamento, o cálice da minha ira. Passou 7 anos. Jamais dele beberás. Pô-lo-ei nas mãos dos que te atormentaram, que disseram a tua alma, como essa palavra falou comigo há anos atrás, que disseram a tua alma, abaixa-te para que passemos sobre ti, e tu puseste as costas como um chão e como uma rua para os transeuntes. Aqueles que disseram, deita aqui que eu vou passar por cima de você como se fosse calçada, rua. Acabou. Deus, ele vem acabar com isso. Agora, só para completar, que eu acabei fugindo do tema, lembra que Jesus, ele disse uma vez, ó, lá em Mateus 21, 43, ele diz assim, ó, olha o que ele diz ali para aqueles religiosos. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Deus estava dizendo ali para os saduceus principalmente, né, se não me falha a memória aqui, que ele ia tirar a chave dele. Por quê? Nós já falamos várias vezes sobre isso. Quem era judeu? Quem era povo de Deus? Todo aquele que nascesse em Israel. Quem controlava isso, se entrava algum gentil ou não, convertido? O Sinédrio. Quando Deus fala para Pedro, eis que vos dou a chave do reino, e o que ligais na terra será ligado no céu, o que desligais na terra será desligado no céu, eu entendo que Deus deu ali para a igreja messiânica, para aqueles que iriam, igreja, modo de dizer, né? Mas para o povo de Deus, o povo crente no Messias, esse poder de fazer halá. Aquilo que você determinar, aquilo que você ligar na terra, vai ser ligado no céu. Só que hoje o que acontece? Israel, ele não tem um sinédrio, mas tem aqueles que representariam o sinédrio. Eles que definem, inclusive, eles até mudaram, né? O rei Davi hoje não poderia ser judeu, segundo eles. Por quê? Porque como que ia provar quem que era a mãe de Davi? Né? Quem que vai provar quem era realmente a mãe de Davi? Mas o pai nós sabemos, mas o judeu diz o que hoje? Não, ele diz, não, é judeu nascido de mulher. Então, o que acontece, igreja, para a gente terminar? O que eu quero dizer?
a chave do reino foi dada para a igreja, ou para a congregação, para a carral, para o povo de Deus, que crê no Messias. É isso que eu creio. Então, aí entra essa questão crítica aí, tá? Que eu já estava até falando com o João hoje sobre a questão de halahá. Eu estou falando na minha opinião. Pode ter muitas halahás do halahot, será que era isso? Não sei. Dos judeus. Pode ter muita coisa boa que você pode apreciar, mas que vai definir os passos da sua vida, tem que ser a halahá do povo de Deus. Que está baseado em Yeshua. E pronto, porque Yeshua diz para Pedro, o que você fizer, o que você ligar na terra, terá ligado no céu. Ele está tirando a chave do sinédrio espiritualmente e está colocando para nós hoje, para o povo de Deus verdadeiro hoje. Mas não posso nem entrar em Israel. Tudo bem. Davi não podia entrar no palácio também, que o rei queria matar. Mas a chave do reino foi tirada de Saul e dada para Davi. Então, da mesma forma, quem guia a nossa vida é a palavra de Deus através do sacrifício de Yeshua. Então, segue essa halahá de Yeshua. Amém? Vamos lá para terminar. Assim diz o Senhor teu Deus, que pleiteará a causa do seu povo. Eis que eu tomo da tua mão o cálice do teu perdoamento, o cálice da minha ira. Jamais deles beberá. Quando você sair dessa luta, dessa amargura, dessa grande tempestade, você não vai passar por outra igual mais. Amém? Poloei nas mãos dos que te atormentaram, que disseram a tua alma, baixa-te para que passemos sobre ti, que te pusesse as costas no chão e como a rua para os transeuntes. E agora só um trechinho. Desperta, de novo, desperta. Reveste-te da tua fortaleza, ó Sião. É o que eu estou falando. Reveste-te da halahá de Yeshua. Reveste-te do ensinamento de Yeshua. Reveste-te dos ensinamentos claros e objetivos que ele deu. Veste-te das tuas roupagens formosas, para de andar cabisbaixo, não, levanta o astral, ainda que esteja tudo ruim, faz igual a mulher que vai lá, eu esqueci o nome dela, mas ela vai até o profeta lá que o filho tinha morrido, tá tudo bem, não tá, mas tá, sorria, tá tudo bem, por quê? Porque eu acredito no meu Deus, tá tudo bem. Porque não mais, veste-se das tuas roupagens formosas, se vista como vencedor, se porte como vencedor. Ó Jerusalém, cidade santa, já falei, eu sei que está falando sobre Jerusalém, mas eu estou trazendo a parte espiritual para nós. Olha a boa notícia, porque não mais entrará em ti nem incircunciso, nem imundo. Amém. Nós vamos orar de novo hoje. Eu quero orar por libertação e por cura. E eu creio que esse mal vai sair e não vai voltar mais. Você crê nisso? Creia. Sacode-te do pó. Levanta-te e toma assento. O que é assento? É você se colocar no seu lugar, na sua cadeira de autoridade. Ó Jerusalém, solta-te das cadeias do teu pescoço. Isso também é muito interessante. Ele já não levou cativo o cativeiro? Já, né? O cativeiro, o que é? Eita, deu gagueira. Jugo, obrigado. O jugo ficava no pescoço do escravo. Tem gente andando com... Tá aqui, tá aberto já. Deus já abriu. Ele só tem que tirar, ele não tem coragem de tirar. Tira esse jugo. Está aberto, é só você tirar. Vai ser diferente. Não, eu vou ser escravizado de novo. Não. Vai ser pior. Não. Você vai ser liberto. Quem abriu essa porta, esse cadeado, é aquele que quando abre, ninguém fecha. Ó Jesus, solta-te das cadeias do teu pescoço, ó cativa filha de Sião, porque assim diz o Senhor, por nada fostes vendido,
Às vezes a gente entrou num problema tão grande na vida por causa de uma besteirinha que a gente não prestou atenção. Por nada. Por algo que podia ter esperado, por algo que não precisava ter tocado, porque Deus disse que não é para tocar, então não vai fazer falta, mas a pessoa, isso é besteira, não é bem assim não, e vai lá e, por causa de nada, foi presa por causa de nada. Do nada a vida muda, do nada tudo transtorna ao seu redor e passa anos. Muito bem. Porque assim diz o Senhor, por nada fosse vendido, e sem dinheiro sereis resgatados. Sabe o que quer dizer? Você vai ser resgatado, mas não é com o teu esforço, não. Não é com o esforço, com a sua inteligência, é só com a tua obediência. Obedecer a Torá não é esforço nem trabalho para ninguém. Você vai sair de graça. Você não depende de ninguém, você não precisa de guru, você não precisa de nada. Só precisa de confiar em Deus. Amém? Amém? E aí diz assim, porque assim diz o Senhor Deus, o meu povo, no princípio, desceu ao Egito para nele habitar, e a Assíria sem razão oprimiu. Agora, que farei eu, diz o Senhor, visto ter sido o meu povo levado sem preço? E os seus tiranos sobre ele dão uivos? Diz o Senhor, e o meu nome é blasfemado incessantemente todo dia. Por isso, o meu povo saberá o meu nome. Você vai ver o poder de Deus, vai ser nessa tribulação. Você vai ver o poder de Deus te livrando dela. Por isso, o meu povo saberá o meu nome. Portanto, naquele dia, saberá que sou eu quem fala. Eis-me aqui. Amém? No dia que você vê a sua grande vitória, você vai se lembrar de tantas palavras que você ouviu aqui. Era Deus falando. Amém? Então, tira essa canga do pescoço. Tira. Porte-se como alguém que sabe que o seu Senhor está com o braço forte dele, te ajudando e está nesta luta. E acredite, se ele disse para você agir, haja, ainda que pareça que não, mas haja, sorria, creia, faça a sua parte de fé. Veja, Deus coloca diante de você um novo céu, ele está fundindo uma nova terra para você, uma nova oportunidade. Amém? Amém. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém? Pastor, quer